Bem, nós vamos dar sequência ao estudo da ética geral e da ética jurídica. Gostaria, então, que todos vocês pudessem observar nesse compartilhamento de tela que a gente tem, então, alguns objetivos aqui de aprendizagem, né? Então, dando sequência ao estudo da ética e da moral, nós precisamos, então, continuando naquilo que já viemos falando, que o objeto de estudo da ética é a moral, e o objeto da moral é o comportamento do ser humano em sociedade, a gente sabe que a reunião de regras, costumes, comportamentos, hábitos, né, eles são definidos pelo estudo do comportamento humano. Então, a moral normalmente é o padrão individual do comportamento a partir da convicção íntima do indivíduo, determinando o que é certo ou errado, bom ou mal, enquanto inserido na convivência social. Dessa forma, podemos dizer que a ética é a conduta oriunda de um sistema social, enquanto moral vem da ordem individual do ser como indivíduo. Ou seja, nós teríamos então a ética basicamente como uma questão mais social e a moral como uma questão mais individual. Obviamente, ambos ali entrelaçados, né? A ética, ela está mais no plano das ideias e a moral está mais no plano do comportamento, da ação, está mais concreta, está mais tangível. Isso é importante também que a gente tenha em mente dentro desse nosso estudo. Então, quando é que a gente vai poder aqui considerar que uma conduta ela é amoral, né? É quando o indivíduo se encontra fora do contexto no qual as regras de convivência foram criadas, por não as conhecer, ignorá-las ou não ter senso moral, né? E um exemplo é o indivíduo absolutamente incapaz. Então, ele não sabe, ele desconhece, ele ignora, né? Seja por uma questão cultural, seja por uma questão até mesmo natural, uma questão de saúde. Então, e o que que é conduta imoral? É a praticada pelo indivíduo que conhece as regras de convívio, mas sua conduta é contrária aos princípios morais. Por exemplo, desonestidade, libertinagem, né? Aquele que fura a fila do banco, fura a fila do ônibus, joga lixo no chão, faz fofoca, cola na prova e outros comportamentos. A pessoa sabe das regras, mas deliberadamente ele descumpre essas regras. Então, o que que a gente está dizendo aqui em relação à ética geral e à ética jurídica? Temas muito importantes para esse nosso estudo. Porque a ética, ela dita, ela regras relacionadas ao agir, ao comportamento humano, o modo de ser, o modo de se comportar e atuar em determinado contexto. Essas noções sobre ética geral, elas serão aplicadas à ética profissional e, inclusive, com os enfoques específicos trazidos dos códigos de ética das profissões. O advogado, por exemplo, ele tem um código de ética e disciplina da OAB. O juiz, ele tem a lei orgânica da magistratura e o código de ética da magistratura. Da mesma forma, o promotor, da mesma forma também em relação à polícia, em relação ao delegado, da mesma forma aos serviços notariais e registrais, né, dos cartórios, da mesma forma para o servidor público, por exemplo, no plano da União, nós temos o Código de Ética do Servidor Público Federal, né? Ou seja, quer dizer que a ética hoje e sempre ela foi e ela será muitíssimo importante para regular e para orientar o comportamento do ser humano, do profissional, para o bem, para a justiça, para a correção, para a honestidade. É do problema ético e comportamental que vão surgir os delitos, os crimes, justamente porque se desrespeitou o ser humano, ou se desrespeitou determinado sistema de regras. Ou seja, nós teremos então a improbidade administrativa, nós teremos
corrupção, nós teremos a prevaricação, nós teremos o estelionato, nós teremos aquele que foi desonesto para com o outro. Então, o tema relacionado à ética, e aí voltando para o aspecto do direito, ele é muito importante, significativo, presente nas relações profissionais. Até porque você, na lida da atividade forense, o relacionamento que você estabelece com o cliente, com o patrono, né? Com alguém e com o próprio juiz, com o próprio serventuário, com o próprio colega, são relações que devem ser pautadas com base também na correção. Substituamos a palavra ética por correto, por probo, por sincero. Substituamos a palavra moral ou ética pela palavra verdade, ser verdadeiro, ser transparente, ser honesto. Todas essas palavras sinônimas do que a gente pode dizer sobre a ética, sobre ali uma conduta, uma pauta, né? Uma prática de acordo com os ditames éticos. Portanto, é muito importante que a gente tenha essas noções para o aprendizado da nossa disciplina, para que a gente possa verdadeiramente compreender qual a intenção da lei, qual o fundamento, em que aspecto a lei foi beber ali, foi fundamentar para traçar os ditames e estabelecer as regras éticas. Isso é muito importante. Por exemplo, a inculcação de clientela, que é a captação de clientela por parte do advogado, né? Será que o advogado pode fazer, e a advogada, o profissional do direito, ele pode fazer como se faz ali na esquina, a propaganda da sua atividade como um comércio, uma atividade de comércio de balcão? Ele não pode. Então, nós temos propriamente para o advogado, para o profissional do direito, regras, preceitos, ditames voltados para a pauta, para a conduta ética. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo essas considerações aqui que a gente acaba trazendo que como importantíssimo para nós, né? Então, ética e moral. Para a ética convergem direitos, deveres, para a moral convergem responsabilidades, a questão, por exemplo, de ditar, né, ou de limitar ou ampliar a liberdade. Será que podemos fazer tudo? A ética nos conduz à reflexão, a moral nos conduz à ação, né, à conduta propriamente dita. Então, o indivíduo que segue rigorosamente os princípios éticos de uma sociedade pode não ter moral alguma. Da mesma forma como um indivíduo, para manter os seus princípios morais, pode violar as normas éticas dentro de um sistema de regras. Porque a ética, ela é coletiva, ela é da sociedade, ela é um pleito, ela é uma demanda da própria sociedade. A moral já é conduzida individualmente por cada um e cada uma de nós. Outro sim, o indivíduo pode ir contra os princípios morais em virtude de um conjunto de regras éticas, como, por exemplo, o Código de Ética Profissional, ou seja, mesmo que os princípios morais de um indivíduo estabeleçam a sua conduta, ele pode ser levado a proceder contra a sua moral para se adequar a um determinado regramento ético. Ele, na sua intimidade, não acredita, não aceita, mas por dever ético, por dever estabelecido pelas convenções sociais, que são importantes também, ele precisa seguir aquele regramento ético. Então, de forma prática, para não haver confusão, basta a gente ter em mente a ética aconselha, a moral, ela responde ao questionamento: o que que eu devo fazer na prática? A ética responderá à seguinte questão: como devo viver, né? Então, nós temos aqui ainda muitas considerações importantes que eu estou compartilhando com vocês e que eu gostaria que nós tivéssemos aqui também em mente. Vejam só, quanto é importante.
Tendo em vista a definição de ética como a reunião de informações obtidas por meio de análise de costume, hábito, cultura e prática humana, objetivando elucidar as normas morais de maneira racional e fundamentada, podemos afirmar que a ética é a parte da filosofia que estuda a conduta moral do indivíduo. Então, a ética é parte da filosofia. Aqui, para nós, da filosofia também do direito. Como teoria filosófica, a ética se define conforme o estudo das ações individuais dos seres humanos, cujo objetivo se fundamenta em compor uma orientação normativa para as condutas individuais e que seja estabelecido como bem. É a teoria do bem, é a teoria dos valores, é a teoria da justiça. O que é importante para uma sociedade? Que cada um dos seus indivíduos sejam justos, sejam verdadeiros, pratiquem o bem, cumpram os contratos, ajam com boa fé. Isso é importante para nós também dentro dessas colocações, dentro desses nossos estudos. Primeiramente, surgiram os sofistas, um movimento intelectual oriundo da Grécia, os quais se consideravam os detentores da sabedoria. Os sofistas ministravam a arte de convencer, expor, argumentar ou discutir, levando dúvida não só à tradição, mas à existência de verdades e normas universalmente válidas. Para estes não havia nem verdade nem erro, e as normas, por serem humanas, eram transitórias. A universalidade dos juízos éticos exige que extrapolemos a esfera exclusiva dos nossos próprios interesses. Assim, não podemos assumir a posição na qual tais princípios apresentam um papel preponderante para cada pessoa individualmente, mas como um todo. Sócrates instituiu a ciência que emerge como irradiadora de padrões de conduta. O filósofo buscou as virtudes morais e se esforçou para descobrir definições universais. A primeira consequência disso é a busca da verdade no interior do ser humano. Todo padrão ético-moral é fruto do mundo interior e assim a alma pode ser boa, bela, santa. A crítica a Sócrates é no sentido de que cada um possui conhecimento daquilo que lhe é bom, de modo que os valores e as particularidades dão as normas morais, não separando o acidental do contingente. Platão, por sua vez, discípulo de Sócrates, resumidamente preocupava-se com o correto modo de agir, submetendo a ética a critérios lógicos utópicos, sobrepondo a ética a qualquer interesse, família ou domínio privado ou indivíduo. Portanto, vocês observam aí agora, nessa tela, para Platão, existem 4 virtudes fundamentais: sabedoria prática ou prudência. É a conduta racional do ser humano, ou seja, a capacidade de administrar eventos no âmbito pessoal e no público. Então, prudência, controle, equilíbrio, não agir às pressas, agir ali com cuidado, com zelo, com cautela. Observem só 4 virtudes fundamentais. A primeira delas, sabedoria prática ou prudência. A segunda, força ou coragem, é a habilidade de encarar dificuldades, ser resiliente, de você assumir ali os desafios, passar por eles. Normalmente os resultados podem não ser tão favoráveis ou agradáveis, mas a gente consegue pelo menos transpor esses obstáculos. Nós temos então aqui a força e a coragem como outra virtude fundamental trazida por Platão. A justiça, que para nós interessa muito, é a isonomia, é a igualdade, é o equilíbrio, é dar a cada um que lhe é de direito, é a isonomia em analisar o direito e o valor devido a um indivíduo. Temperança é a sobriedade em determinados prazeres. Então, Aristóteles, discípulo de Platão, afirmava que a ética está no meio turno entre o excesso e a falta, o justo e o exato, que é produzido pela razão. Um ato moralmente bom é preparado, ajustado, dirigido, medido pela razão, né? E também deve atender a um fim último da existência humana, a felicidade. Observe então que nós teríamos aqui essa questão da temperança, da comedida, do equilíbrio, né? Ou seja, um outro postulado importante dentro da ética, ser ali ponderado, equilibrado, buscando ali também a razão,
buscando ali também a temperança, a comedida. Isso é muito importante dentro também dos preceitos éticos, que por sua vez vão alimentar também a ética jurídica, a ética do profissional do direito. Vejam, a finalidade não é primaz na ordem do exercício, ela é o supremo critério dentro da ordem da especificação, né? Determinando a conduta moralmente boa e humana. A virtude aparece como parte integrante da vida feliz. Então, surgiram outros filósofos, né? A gente tem, por exemplo, Kant, com estudos acerca da moral, fazendo a ética se preocupar com a autonomia moral do indivíduo. Assim, a gente tem a ética cósmica e idealista de Immanuel Kant, em decorrência direta da absolutização judaico-cristã da moralidade de uma ética da pura razão. Temos, portanto, a ética descolada da realidade da natureza, sem um fim último. Há apenas a ética do dever, descolada de tudo e de todos, sob a máxima da universalidade deduzida normativamente por meio de um aspecto formal da razão pura e prática. A razão é a medida dos atos humanos, mas de caráter instrumental, isoladas de todas as contingências e consideradas somente uma maneira puramente formal a fim de dar exigências de universalidade lógica. A lei é utilizada no sentido de que ela mesma se dê de forma a priori, ou seja, um imperativo categórico. Os fenômenos jurídicos e éticos são bons quando conformados a uma máxima possível de universalização, desligados da realidade. Observem só, prezados e prezadas. A ética pós-kantiana pode ser dividida em duas partes, fundada sobre uma teoria moral acósmica e idealista, mas ao contrário de Kant, ligada a uma metafísica totalmente idealista e a priorística, como Rawls, em que se deduzem princípios éticos de uma escolha imaginária, na qual os que escolhem não sabem a sua posição na sociedade, mas escolhem sobre fundamentos pré-estabelecidos. Outro tipo de forma de tratar a ética e o direito é sob o aspecto positivista cientificista, em que há a negação de todo o caráter normativo ao sentido kantiano, mas o que ocorre é a relativização e a formalização de toda a ação ética. De modo geral, temos que a ética serve para tratar as relações sociais entre os indivíduos. Vejam que interessante. Que jeito? Serve para tratar as relações sociais entre os indivíduos dentro de uma sociedade, de uma organização, uma vez que por muitos é considerada a base do direito e da justiça. De fato, assim, nós podemos sintetizar que, para a existência da ética, é necessário que o indivíduo respeite o seu próximo, considerando-o na mesma condição, independentemente de sexo, orientação sexual, religião, posicionamento político, raça ou etnia, além de responsabilizar-se por sua conduta frente ao outro. Então, o que nós podemos trazer aqui como importante? E eu peço que você observe mais uma vez esse compartilhamento de tela. O que a ética não é? Ela não é um sistema de irritantes proibições puritanas. Ah, não, é um puritanismo. Isso me irrita. Ela não é isso, né? Cuja função básica seria impedir que as pessoas se divirtam. Ela não quer que as pessoas deixem de se divertir. Todos podem se divertir. A ética também não é uma série de proibições ligadas ao sexo, também não. Ela não quer dizer, olha, não pratique, não faça. Não. Ela também não é um sistema ideal de grande nobreza na teoria. Há algo muito superior, tão distante de que eu conheça, tão rebuscado. Ela não é isso, né? É uma teoria superior que não se aproveita na prática. Não, ela quer que ela seja aplicada na prática. Ela não é um sistema de normas simples do tipo não minta, não roube, não mate. Ela não é isso, né? O que ela é efetivamente? Qual que é o objeto e natureza da ética? A ética não pode ser limitada a um pequeno conjunto de normas, meus prezados e minhas prezadas, né?
A ética serve como um condutor para um bom convívio dentro da sociedade, organizando justamente para a sociedade, para uma organização ou para um grupo de pessoas. Então, em sala de aula, ela é um condutor para que todos ajam de uma maneira que respeitem uns aos outros, sem que ninguém que compõe esse grupo se sinta ferido ou desrespeitado. Desse modo, podemos concluir que o objeto de estudo da ética é o comportamento humano, distinguindo-se este em objeto material, que está relacionado aos atos humanos, e objeto formal, que está relacionado aos atos do homem. Objeto material, atos humanos. Objeto formal, atos do homem, do ser humano. O que significaria aqui os atos humanos como objeto material, né? A gente tem aqui, ó, atos humanos. Compreendem um comportamento realizado pelo indivíduo de forma livre, consciente, predeterminada e voluntária. Livre, mas consciente. Essa conduta atinge o próprio praticante, outros indivíduos, um determinado grupo ou até mesmo a sociedade como um todo, né? E atos do homem? Compreende o comportamento realizado de forma inconsciente. São as necessidades fisiológicas que nós temos de alimentar, né? De dormir, atos inconscientes às vezes ali. Os atos do homem compreendem o comportamento realizado de forma inconsciente, instintiva, involuntária, automática, em outras palavras, é a ação em que a vontade humana não entra, a vontade humana não controla. São exemplos desse ato: nascer, crescer, morrer, cair, movimentar o corpo, respirar, sentir fome, sentir medo, entre outros. Temos assim que, antes de praticar qualquer ação, devemos avaliar os prós e os contras, além de termos consciência dos riscos e das consequências inerentes à conduta, uma vez que toda ação tem uma reação. Isso é muito importante, sobretudo para o direito. Vejam, vamos repetir. Temos que, antes de praticar qualquer ação, avaliar os prós e os contras, além de termos consciência dos riscos e das consequências inerentes à nossa conduta. O que nós teremos, então, de benefícios, de malefícios? Quais são os riscos? Estamos descumprindo um normativo? Se o normativo é ético, não descumpra. Se você vai causar ali respeito a alguém ferindo o direito de outrem, né? Uma vez que toda ação tem uma reação, isso é muito importante para nós. E aí, dando sequência também a esse estudo, o que é importante? Que a gente pode dizer que a ética é uma característica intrínseca a todo e qualquer ato humano, todo e qualquer, tornando-se um comportamento indispensável para a formação do convívio social. Indispensável. Ela foi, é e sempre será. Estamos estudando a ética aqui, geral, com aplicação da ética jurídica posteriormente, e continuaremos estudando, continuaremos necessitando, continuaremos buscando e analisando e propugnando pelo cumprimento de normas éticas, prezados e prezadas. Todos nós temos uma consciência moral que nos conduz constantemente a analisarmos e julgarmos nossas ações para saber se nossa conduta é boa ou má, certa ou errada, justa ou injusta. Uma vez definido que a ética é a parte da filosofia que estuda o comportamento moral dos indivíduos em sociedade, podemos dizer que ela trata dos fundamentos da natureza das nossas atitudes, bem como da natureza humana. Ela trata da natureza humana. Ela trata das atitudes humanas. Agir está no nosso DNA, está no nosso dia a dia. Desde quando acordamos ao momento em que vamos nos recolher por necessidade do sono, a gente age. E esse agir deve ser pautado numa conduta correta,
retilínea. Manifesta-se efetivamente na conduta do homem livre. Esse quadro que eu peço que vocês deem uma olhadinha, por gentileza, mostra o quanto a ética ela é importante, se irradia em todos os aspectos das relações humanas, na coletividade, por intermédio da intersubjetividade, construindo através da educação, da cultura, entre outros, na natureza filosófica, na individualidade, construindo-se através da responsabilidade, da liberdade, da moral. Então a ética ela se irradia na sociedade e no nosso interior, e nas nossas mentes, e nas nossas reflexões. É muito importante que a gente tenha isso em mente. Com base nesses apontamentos, podemos listar algumas características da ética geral e da ética jurídica, por consequência, objeto dessa nossa aula e desse nosso estudo. Das várias características, podemos apresentar aquelas que são das mais relevantes. A ética é irredutivelmente diferente. O moral é essencialmente diferente e não redutível a outras realidades. Quer dizer, então, que ela é ampla, a ética. A ética é relativa à liberdade. A moral só existe se houver liberdade de ação. A ética é pessoal. Só se verifica a moralidade nos atos praticados voluntariamente pelo indivíduo, pelos seres humanos, e não em atos de homem. A ética é humana. O valor do ser humano está ligado diretamente ao que ele vale moralmente. Isso significa que o valor inerente ao ser humano, como ser humano mesmo, o seu valor moral, estende-se a todos de forma individual, familiar, profissional, entre outros. O mundo moral engloba todos os seres humanos. A ética é relativa a normas. Resumidamente, é emitir um juízo de valor e asseverar a consonância ou não entre o que é e o que devia ser. Isso é importante também dentro da ética, né? A ética é incondicional. A condição moral apresenta-se como incondicional, irrestrita e concreta. Em outras palavras, nem presumida nem disjuntiva. A ética é transcendente, ela é superior, até certo ponto, excepcionalmente, ao valor religioso ao qual está, de resto, profundamente ligado a ele. Preferível, não sacrificável e inegociável. Quanto aos tipos de ética, e nós estudaremos isso também posteriormente, uma classificação da ética, a gente tem a ética filosófica, religiosa, cristã, social, sexual, profissional, econômica e política. Todo ser humano tem seus valores próprios, intransmissíveis. Tem em si as suas convicções de que é certo ou errado, bem, bom ou mal, ideias e opiniões que acabam manifestando-se e influenciando os relacionamentos pessoais entre indivíduos e até mesmo destes com a sociedade. Então, observem, para nossa finalização, para o nosso encaminhamento aqui, para as nossas considerações finais. Os valores éticos podem ser muitos, variados e com distintas percepções. Podemos dizer que são princípios morais por meio dos quais os indivíduos eles adquirem a conduta ética, a qual guiam a sua conduta dentro da sociedade. Então, as nossas condutas pessoais para com nós mesmos são condutas morais. As nossas condutas na sociedade já são condutas morais éticas. Elencaremos, então, aqui 4 valores éticos considerados fundamentais, sendo as suas aplicações essenciais para um bom convívio social. Para o nosso encerramento, e é importante que você tenha em mente que você veja isso: a liberdade, a aptidão que o indivíduo tem de escolher o seu destino, o seu caminho e suas ações. A justiça é outro valor ético, qualidade de destinar aquilo a cada um o que é por direito, proporcionalmente, independentemente de ser bom ou ruim. A responsabilidade, que é a capacidade de arcar com as consequências dos seus atos, honrando as obrigações adquiridas, seja por meio de um contrato verbal ou escrito, que é o pacta sunt servanda, que é um princípio geral do direito. Os contratos devem ser cumpridos. A boa-fé é presumida, a má-fé deve ser provada, a verdade, que é o que define o real do falso. Então, nós temos valores éticos importantes que vão influenciar nos princípios deontológicos, que vão ser determinantes na nas regras básicas para a deontologia jurídica ou deontologia forense.
ou seja, as normas éticas ligadas às profissões jurídicas. E eu gostaria de trazer aqui para vocês, vejam só, essa questão muito importante, que são 4 valores, né? Liberdade, justiça, responsabilidade e verdade. Eu agradeço a todos, e voltaremos posteriormente com mais estudos, com mais temas relacionados à ética geral e à ética jurídica. Muito obrigado.